tema da pregação hoje é como andar com o Deus Santo. 1 João, capítulo 1, verso 5, diz assim a palavra de Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como nós vimos na semana passada, o apóstolo João foi o autor desta carta. E esta carta foi escrita entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. João, o apóstolo, ele morava na cidade de Éfeso. Ele pastoreava ali algumas igrejas na região da Ásia Menor. E por um momento João também foi levado à ilha de Patmos, onde ele recebeu ali a revelação do Apocalipse. E essas cartas que João escreveu, essa primeira, segunda e terceira epístola de João, elas foram escritas para todas as igrejas na Ásia Menor, não tinha um destinatário específico. Essa carta com certeza foi rodando de igreja e igreja, e eram essas igrejas que João pastoreava. E o problema que estava acontecendo na igreja era que haviam pessoas que eram do meio da igreja e saíram do meio da igreja. Mais para frente, João vai dizer: eles não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, eles estariam aqui. Então eles saíram, só que eles saíram e começaram a pregar uma doutrina diferente. Começaram a proclamar uma doutrina do que os crentes haviam escutado da boca do apóstolo Paulo, do apóstolo João. E isso agora trouxe uma tensão dentro da igreja. Essa nova doutrina estava trazendo dúvidas e insegurança na mente dos irmãos. Então o apóstolo João, ele escreve essa primeira epístola para apaziguar toda a espécie, toda a tensão, e colocar no coração dos crentes a certeza da salvação. João escreve com dois principais objetivos então essa carta: defender essa doutrina e trazer alegria e confirmação da salvação no coração daqueles crentes. João, como nós vimos, ele é conhecido como o apóstolo do amor, o discípulo amado. Ele era aquele que encostava a sua cabeça no peito de Jesus, é aquele que estava mais próximo de Jesus, por isso que ele era conhecido como o discípulo amado, pois ele amava Jesus de todo o coração. Você se lembra quando Jesus estava na cruz, todo mundo abandonou? Só estava lá João com Maria. Aí Jesus vira para João: eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E colocou a mãe, Jesus colocou a mãe dele aos cuidados de João. Então João amava Jesus, João amava a igreja, e para proteger quem ele amava, ele com todo o seu furor combatia as mentiras que estavam ameaçando a igreja de Cristo. João Calvino, ele vai dizer que o verdadeiro pastor tem duas vozes, uma para chamar as ovelhas e a outra para espantar os lobos devoradores. E era isso que João estava fazendo. Ele amava de todo o coração aqueles irmãos, mas ele defendia a sã doutrina. Como eu disse na pregação passada, temos que deixar de lado essa figura dos apóstolos afeminados. Você vê nas pinturas medievais um Jesus triste, meio efeminado, carinha de bobinho. Não, os discípulos, eles defendiam com todo furor a verdadeira doutrina. O apóstolo João era irmão de Tiago. Em uma certa ocasião, Jesus estava passando, pregando, e pessoas não estavam ouvindo o evangelho. Eles oraram, falaram para Jesus: mestre, vamos orar para que desça fogo do céu e consuma esses homens. Aí Jesus: não, calma, eles estão muito nervosos. Então João, no início, quando era mais jovem, ele era chamado como filho do trovão. Ele e seu irmão Tiago, Boanerges, que significa filhos do trovão. Agora, com João com a idade mais avançada, nós vemos o poder do evangelho na vida dele. E agora, ele parece ser agora um discípulo mais moderado, que amava os irmãos. Ele vai chamá-los de filhinhos. Ele é como um pai para esses irmãos. E essa defesa fica evidente em sua linguagem. João usava contrastes como luz e trevas, amor e ódio,
filhos de Deus e filhos do diabo, verdade e vida. E hoje nós iremos estudar um desses contrastes, luz e trevas. Ele vai dizer no verso 5: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. No verso 6 ele continua: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como é possível então andar com o Deus Santo, que é luz? Através de santidade, pois a santidade é fundamental para termos uma verdadeira comunhão com Deus. E aqui ele usa então esse termo, comunhão. Precisamos ter comunhão. Para mantermos comunhão com Deus, a comunhão aqui transmite a ideia de associação, uma ideia de relação estreita, algo em comum com Deus. E esse é o primeiro tópico: Deus é santo. Ele diz no verso 5: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele usa a palavra mensagem. Eu trago essa mensagem. Não é uma mensagem minha, não é a mensagem do apóstolo João, é a mensagem de Cristo, é uma revelação, não é uma descoberta. A fonte é Jesus Cristo. João, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no verso 18, vai dizer: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então é Jesus Cristo que está trazendo esta revelação. E o nosso Deus, ele é um Deus comunicativo. Ele não é como um Deus inventado pelo deísmo, que diz que Deus criou tudo. Deus é como um relojoeiro. Deus colocou as suas leis na terra, e Deus pegou a terra e fez como um relógio, deu corda no relógio e foi embora, colocou as suas leis e foi embora. Não, Deus não é assim. Deus também não é como o Deus dos muçulmanos, o Alá, que é tão transcendente que você não tem acesso a Ele, e Ele também não atua na história humana. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, sim, Ele está num alto e sublime trono, mas Ele também está com um contrito e quebrantado de coração. E Ele atua assim na história, e Ele se comunica com os seus filhos, Ele se comunica com a sua igreja. E João está nos apresentando uma máxima aqui, um princípio teológico, e nós precisamos entender um pouco isso para entender o raciocínio do apóstolo João. É porque é esse princípio teológico que vai reger toda a sua linha de pensamento. E qual é esse princípio teológico? Que Deus é luz. A figura da luz é muito presente na Bíblia. Você vê lá em Gênesis, no livro de Salmos, no Novo Testamento, em várias passagens da Bíblia, mostrando que Deus é luz e também tratando sobre a luz. A palavra luz na Bíblia é utilizada de diferentes formas. Ela é utilizada de uma forma orientadora, como diz no Salmo 119, no verso 5: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então a palavra luz na Bíblia é utilizada como algo orientador, uma verdade que orienta. Mas também a palavra luz na Bíblia, ela é utilizada para representar a santidade, a pureza, a majestade de Deus, o caráter moral de Deus, como nós lemos aqui na carta de João. E quando a Bíblia diz que Deus é luz, significa que a natureza de Deus se revela também. Deus é luz, Ele se revela, porque a luz não se esconde, a luz se manifesta. Onde a luz está, o mundo precisa vê-la. Por isso que Jesus Cristo, Ele disse que não se esconde uma luz, porque uma luz, ela é como a cidade no topo da montanha, todo mundo vê. Deus é a luz. E como Deus então se revela? Ele se revela de 4 maneiras, é o que nós vemos na Bíblia. Deus se revela na criação, como diz o Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, Deus se revela em meio à natureza. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos que não há ninguém que é desculpado diante de Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus. Há um Deus Criador,
Em segundo lugar, Deus também, Ele se revela através da nossa consciência. Você tem uma noção aí dentro de você, de certo e errado, e sabe quem colocou esse alarme, esse sensor dentro de você? Foi Deus. Então Deus se revela também na nossa consciência. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Então nós somos diferentes dos animais. Nós temos uma consciência, e ela traça o que é certo e o que é errado. Deus se revelou também nas Escrituras, quando Jesus Cristo diz lá em João 5,39: examinai as Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. Em quarto lugar, Deus, Ele se revelou de forma plena, completa, cabal em Jesus Cristo, como diz em Colossenses, no capítulo 2 e no verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando a Bíblia diz que Deus é luz, significa que é da natureza de Deus revelar-se. Deus está se revelando, é isso que João está querendo dizer. Deus é luz, Ele se revela ao homem. Quando a Bíblia também diz que Deus é luz, significa que Deus é absolutamente perfeito em todas as suas manifestações e atributos morais, porque Deus, Ele não tem pecado, não há mácula em Deus, não há mancha em Deus, não há erro em Deus, não há defeito em Deus. Deus não pode ser melhor, Deus não pode ser pior, Deus não pode ser mais santo, Deus não pode ser menos santo, Deus não pode ser mais amor, Deus não pode ser menos amor, Deus não pode ser mais justo, Deus não pode ser menos justo. Por quê? Porque Deus é perfeito em tudo, nem para mais nem para menos. Ele é perfeito, Ele é pleno, Ele é completo, e nele não há treva nenhuma. É importante nós lembrarmos dessas verdades, porque isso fortalece a nossa fé. Quando a Bíblia diz que Deus é luz, também é no sentido de que também nada pode ficar oculto diante da presença de Deus. Nada. Para Ele, trevas e luz é a mesma coisa. Nada pode ficar escondido aos olhos daquele. Os olhos são como chama de fogo. Você pode fechar a porta do seu quarto, Deus vai estar lá. Você pode se esconder numa caverna, Deus vai estar lá. Você pode pegar um barco e ir até a Antártida, Deus vai estar lá. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus, não deu certo. Por quê? Porque Deus é onisciente, Ele é luz, os olhos dele passam sobre toda a terra. Deus é luz também, no sentido de que também não há nele treva alguma. Ou seja, é impossível, portanto, você ter comunhão com esse Deus que é luz, viver nas trevas. Não tem como. Por isso que o tema da pregação é como andar com Deus Santo, um Deus que é luz. Como? Através da santidade. E essa era a realidade daqueles homens que saíram do meio da igreja. Eles andavam nas trevas, eles professavam Cristo, mas viviam aprofundados em seus pecados, porque não há compatibilidade entre luz e trevas. Essa é a conclusão de João. Então por isso que João está atacando esses homens. A mensagem do Evangelho também, ela se enquadra nessa expressão, né? Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Pois o Evangelho conta a história dos homens que são pecadores, que estavam em trevas. E também o Evangelho mostra que Deus é santo, que Ele é luz, e não pode haver comunhão entre luz e trevas. Estávamos em trevas, mas Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, e agora nós não somos mais filhos das trevas, somos filhos da luz. Então essa é uma máxima de João. Esse resumo é um princípio bem elaborado por João, que a luz também está relacionada com a santidade. Na Bíblia vemos que um dos atributos mais enfatizados de Deus é a santidade. Os judeus utilizavam superlativos como santo, 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 repetiam, para dar ênfase na santidade de Deus. Se fosse resumir, né, seria como Deus é santíssimo. Então a santidade é um dos atributos reguladores dos demais atributos de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é justo, e a justiça de Deus é santa, o amor de Deus é santo, a ira de Deus é santa. Então a santidade é um regulador, um qualificador, né, dos outros atributos de Deus. Olha o que diz Isaías no capítulo 6:
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Isaías, ele viu a santidade, a glória de Deus, e ele disse: estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, eu estou no meio das trevas, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então, diante da santidade de Deus, Isaías fica com medo tremendo, e ele confessa os seus pecados. A santidade e a luz de Deus revelaram os pecados de Isaías. E Deus, quando nós conhecemos Deus, conhecemos a santidade de Deus, isso revela o nosso pecado. E o que nós devemos fazer? Nos humilharmos na presença dele. Foi o que Isaías fez. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ele entendeu que ele poderia morrer, porque para ter comunhão com Deus precisamos nos purificar, nos santificar. Pedro teve a mesma experiência. Quando Pedro viu Jesus fazendo um milagre no barco, e Jesus estava no mesmo barco que ele falou: mestre, Senhor, sai do meu barco, eu não posso estar na tua presença, porque eu sou um pecador, miserável que sou. Ele se sentiu envergonhado diante da santidade, da glória de Deus, da luz de Deus. E assim também nós cristãos deveríamos nos sentir diante da majestade de Deus. Quando abrimos a palavra de Deus, nos debruçamos diante dela. Quando nós vemos os atributos de Deus, nós devemos olhar para nós: quão distante eu estou do que Deus exige. Senhor, tem misericórdia de mim. Como podemos então andar com esse Deus que é santo? Através da santidade, pois ela é fundamental para termos verdadeira comunhão com Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Em segundo lugar, luz e trevas não se misturam. Verso 6: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Precisamos lembrar então o que João está atacando. Eu quero que você preste atenção agora. João está atacando o gnosticismo. Era a heresia da época de João. Gnosticismo vem da palavra gnosis, que é uma palavra grega, que significa conhecimento. É uma ideia. A ideia era de um conhecimento secreto, algo místico. Eles tinham um conhecimento, diferenciado. Eles eram iluminados. E eles achavam que eles alcançariam salvação através desse conhecimento. Os outros irmãos que não têm esse conhecimento são alé. Nós não, nós somos iluminados, nós somos especiais. E os desdobramentos dessa heresia veio a dar origem à heresia chamada docetismo, logo nos primeiros séculos da igreja. E o que o docetismo dizia? Ele dizia que o espírito era essencialmente bom e a matéria essencialmente má. Eles diziam que Jesus era um holograma, Jesus era como se fosse um fantasma, era só um espírito. Porque se a matéria é má, logo Jesus não poderia vir em carne, porque a matéria é má. Não, Jesus é só um espírito. E aí então João condena isso. João começa a dizer: não, nós vimos, como nós vimos na pregação passada, nós contemplamos, nós apalpamos o verbo da vida. Ele esteve no meio de nós, combatendo então essa heresia do gnosticismo. João usa muito a expressão aqui, andar com. Andar aqui é no sentido de modo de vida. Se você diz ter comunhão com Deus, mas vive nas trevas, você é um mentiroso. É isso que João está dizendo. Não tem como, Deus é santo. Para andar com Deus também tem que ser santo. Agora, você na igreja é uma coisa, aí fora da igreja você vive nas trevas,
Isso é mentiroso, é isso que João está dizendo. João então diz que a luz e trevas não se misturam, é como água e óleo. E esse princípio de separação fica evidente lá em Abacuque, no capítulo 1, no verso 13. Tu és tão puro de olhos, que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Então a santidade de Deus é tão grande, que Ele não contempla o mal em sua presença. Vemos isso na nação de Israel, quando em Canaã eles chegaram, né? Deus disse: vocês não vão se misturar com ninguém, vocês serão uma nação pura, no meio de um povo impuro. Nós vemos também esse contraste no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, a respeito do jugo desigual, que diz: não vos ponhai em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, para Deus, isso é inaceitável, nós termos amizade íntima com pessoas do mundo, pessoas que, é no mínimo estranho. Um ímpio tem outros valores, outros ensinamentos, e aí nós somos amigos íntimos de pessoas depravadas, de pessoas que não temem a Deus. Para Deus isso não pode. Luz e trevas não se misturam. João mostra que aqueles homens eram falsos mestres e mentiram. Não só mentiam, ele diz também que não praticavam a verdade. Eles proclamavam uma mensagem, diziam crer em Deus, tinham um princípio, tinham uma verdade, mas não viviam de acordo com aquilo. Eles diziam crer em Jesus, mas não viviam de acordo com aquilo que eles professavam. Os falsos mestres diziam desfrutar então de uma intensa comunhão com Deus. Eles falavam que tinham conhecimento secreto, que Deus havia revelado somente para eles através de meditações, intensos rituais. Então era algo tanto um pouco místico, mas eles viviam nas trevas. Eles não se importavam em viver em santidade, eram imorais, depravados, eram ímpios. E aí então João está combatendo esses homens. Hoje também existem pessoas que se acham também mais espirituais que nós, né? Hoje não mudou, que tem um conhecimento diferenciado, que só eles possuem. São os gnósticos modernos. Há pessoas assim. Hoje em dia o gnosticismo ainda influencia o cristianismo. Nós vemos o gnosticismo dentro das igrejas neopentecostais, que a cada dia inventa uma coisa diferente. Deus falou com o apóstolo lá, né? Aí ele tem uma nova revelação, uma nova doutrina. Todo mundo segue aquilo. Só ele teve. 2000 anos de igreja, ninguém teve aquela revelação, só ele. Hoje nós temos o gnosticismo, na vida desses homens que se dizem ser os ungidos de Deus, intocáveis, super apóstolos. Nós vemos isso direto na TV. Pessoas que vêm conversar com a gente também. Tem pessoas que você vê, ela acredita em coisas, acredita em Saci Pererê, acredita em tudo. Tudo que fala para ela, acredita. Ela vai numa igreja e fala, mas ela acredita. Ela vai na outra e acredita. Ela, não, que eu tenho conhecimento diferente, eu já vi isso. Quando olhamos para a vida dessas pessoas, o que vemos? O mesmo quadro pintado na época de João. Não há nada novo debaixo do céu, como já disse Salomão. Hoje nós temos no nosso meio o evangeliquez. O que é o evangeliquez? É pessoas que só têm uma capa de crente, Eles engrossam a voz quando vai pregar, ou quando vai falar com você, falam uma língua que ninguém entende, dizem ver anjos, trocam só o exterior. Tem pessoas que vão para a igreja, agora troca só o exterior. Ele usa terno, gravata, ele anda com a Bíblia embaixo do braço, aí ele começa a mudar o linguajar, Agora ele começa a chamar você de varão, varoa, vaso. Aí quando vão orar pelo alimento, eles fazem uma oração poderosa. Aí engrossa a voz e começa para o alimento a fazer uma oração longa. Aí começa a invocar o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, que até forra o pão, né? Tamanho do fogo que é. Eles só usam esse evangeliquez no domingo, dentro da igreja. Aí durante a semana são caloteiros,
avarentos, mentirosos, né? Esses são os gnósticos dos nossos dias atuais. Eles não estão na luz, mas em trevas. Dentro da igreja, o rosto deles até brilha como o de Moisés, mas fora vive em trevas. Então há uma contradição aí, são mentirosos, são falsos crentes. Deus é luz e não pode conviver quem vive em trevas. Então, como andar com o Deus Santo? Através da santidade, pois ela é fundamental para termos verdadeira comunhão com Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Essa é a ordem de Deus para nós. Em terceiro lugar, para encerrarmos, andar com Deus é andar na luz. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então João começou apresentando o princípio que Deus é luz. Depois ele apresenta um mau exemplo, o exemplo dos gnósticos, que diziam crer em Jesus, mas viviam como ímpios. Era incoerente o modo de vida. E agora João vai apresentar um bom exemplo, que é coerente com o padrão de Deus, com a santidade e luz que Deus é, mostrando então o perfil do cristão autêntico. João começa dizendo no verso 6, se dissermos, ele não diz, né, mas andarmos, ele fala se dissermos, se professarmos, né, igual o evangeliquez, né, cheio de papo, eu sou de Deus, eu sou da igreja, né, eu sou crente, eu sou evangélico, bate no peito, né, mas é só um discurso, não tem fruto, não tem mudança de vida, não anda em novidade de vida, é mentiroso, como João já disse. Agora no verso 7, João começa não dizendo se dissemos, mas ele diz, né, se porém andarmos, ele começa com uma ação. João vai mostrar que o cristianismo não é feito só de palavras. O cristianismo sim é feito de palavras para a proclamação do evangelho, mas também de ações. E aí ele vai dizer que o verdadeiro crente, aquele que tem comunhão com Deus, ele anda, né? Ele tem uma ação, ele não é apático, ele não tem só um discurso como o dos demônios, que diz crer em Deus, mas não tem obras, não praticam ações de obediência a Deus. Não, é isso que João está dizendo. Reconhecer que Deus é santo, 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 tem implicações em nossas vidas. Por isso, se você é um eleito, se você é um filho de Deus, e você reconhece a santidade de Deus, isso tem que mudar a sua vida. Se a sua vida não mudou até hoje, diante da majestade de Deus, da santidade de Deus, tem algum problema. 1 Pedro capítulo 1, verso 14 vai dizer: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então aquele que diz ter comunhão com Deus, ele tem que andar na luz, porque Deus é santo. Então aquele que é de Deus, ele busca também santidade. A ideia de comunhão era ter algo em comum. E agora, se nós nascemos de novo, se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que ter algo em comum com Deus. Deus nos salvou para sermos santos. Hoje nós lutamos contra esse pecado, contra o pecado. Mas um dia, no futuro, nós não teremos mais a presença do pecado, nós teremos um corpo glorificado, essa é a nossa esperança. Mas enquanto estivermos aqui, nós devemos lutar contra o pecado, procurar viver em santidade. João 17,3 vai dizer: a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem nos foi enviado. Então a vida eterna é um relacionamento com Deus, e se não há santidade nesse relacionamento, esse relacionamento está fracassado. O texto de Hebreus 12 diz, né, sem santidade ninguém verá o Senhor. Porquanto, se não andamos na luz, não temos comunhão com Deus. Nós precisamos andar na luz. Ter comunhão com Deus significa duas coisas: ter abominação pelo pecado
você deve se irar contra a maldade humana, contra o pecado. Você vê leis a favor do aborto, você deveria ficar irado. Você vê inocente sendo preso, você deveria ficar irado. Ter abominação pelo pecado, o mal prosperando, você deveria ficar irado, ter abominação por isso, porque Deus é santo. A Bíblia diz que Deus se ira todo dia contra a maldade humana. Nós também deveríamos. E nós deveríamos ter o desejo então intenso por santidade. E eu pergunto para você tem na sua caminhada cristã, você tem esse desejo de se santificar a cada dia, de ser mais santo, para estar em comunhão com Deus? No verso 7, João vai apresentar então 2 resultados se andarmos na luz. Ele vai dizer: mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeiro resultado: Deus restaura em nós uma capacidade de relacionamento. Se vocês andarem na luz, vocês terão comunhão com Deus, mas também terão comunhão uns com os outros. Vocês terão um relacionamento que busca edificação, santidade. Vocês agora têm algo em comum com Deus, e comum uns com os outros. Vocês devem ter o mesmo pensamento, a mesma fé, os mesmos princípios. E essa é uma evidência que estamos andando com Deus. Como andar com Deus santos? Quando nós temos comunhão com os irmãos da igreja. Nós precisamos nos esforçar para isso, a ter comunhão entre os irmãos, porque isso é uma evidência de que nós estamos andando com Deus. É inconcebível você dizer que ama a Deus, que tem comunhão com Deus, mas não tem comunhão com o irmão que você vê. Você não ama o irmão que você vê. A própria Bíblia vai dizer que quem diz isso é mentiroso. Então nós devemos nos esforçar para ter comunhão com os irmãos. Por isso, irmãos, é importante às vezes ser um pequeno grupo. É ali que a gente estreita os relacionamentos. É onde que a gente procura ter comunhão. Eu sei que tem gente que é difícil, mas o dia que tiver uma folga, tem uma folga no trabalho, vem um pequeno grupo. Tem gente que se preocupa com festa, Não, a festa é boa, a festa das mulheres, a festa dos homens, porque lá é uma igreja. Você quer ter união, vai no pequeno grupo, vai lá toda semana. É desculpa. A igreja não faz nenhum evento para reunir todo mundo. Tem sim, tem sempre pequeno grupo. Não vem com essa história não. Pequeno grupo é onde a gente tem comunhão com os irmãos. Agora, se você está interessado só na festa, coisa bonita, todo mundo arrumado, aí eu desconfio das suas motivações. É bom, mas se você quer ter comunhão, vem no pequeno grupo. Segundo resultado também disso, nos traz purificação dos nossos pecados. Lembra de Isaías? Ele foi purificado. Diante da santidade de Deus, da luz de Deus, ele foi ali purificado. De forma semelhante, nós estávamos em trevas. E através do sacrifício de Cristo, nós agora podemos ter um relacionamento com Deus. Isaías 59 vai dizer: os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas o sangue de Jesus, ele nos une com Deus. O sangue de Jesus não é uma expressão pentecostal, O sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. O pentecostal ele usa como um amuleto essa palavra, algo místico. Ele acha que tem poder, igual a palavra do abracadabra. O sangue de Jesus, aí ele expulsa o demônio. O sangue de Jesus, aí ele faz algo sobrenatural. Não, aqui o sentido não é isso. João usa esse termo sangue de Jesus para dar ênfase da humanidade de Jesus, porque o gnosticismo dizia que Jesus não tinha vida em carne, ou seja, Jesus não tinha sangue. Aí João está combatendo essa heresia, dizendo: olha, Jesus veio-se em carne, em matéria, e Jesus tinha sangue, e o sangue vertido na cruz é a certeza da nossa purificação, é a certeza da purificação dos nossos pecados. Então João está trazendo conforto ao coração daqueles irmãos, e dizendo que aqueles homens estavam falando besteira. E, para encerrar, o texto mostra a expressão nos purifica de todo o pecado. É uma expressão de continuidade, um ato contínuo. Mais para frente, João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem,
né? Se arrependam, peçam perdão, porque vocês têm um advogado e ele intercede por nós. Toda vez que nós falharmos, que nós errarmos, nós devemos ir para a cruz de Jesus, ir até o advogado, que é o nosso Senhor, pedir perdão. E algumas aplicações, né, para nós. Lembre-se, princípios teológicos têm implicações práticas. Hoje você falou muito sobre teologia, sobre, né? Quanto mais você aprende sobre os atributos de Deus, melhor você vai conhecer a Deus. Hoje nós vemos que Deus é santo, que Deus é luz, que Deus, Ele não tem comunhão com trevas. Isso é importante nós sabermos. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é amor. E quando nós entendemos esses atributos de Deus, isso transforma nossas vidas. Tem implicações práticas. Porque se Deus é santo, eu vou procurar ser mais santo. Se Deus é justo, eu vou procurar ser mais justo. Se Deus é bom, eu vou procurar ser mais bondoso. Se Deus é amor, eu vou procurar ser mais amoroso. Você vai ser cheio do Espírito Santo, né? Tem gente que diz que é cheio do Espírito Santo. Ele roda, profetiza, grita, mas ele não tem nada de Deus na vida dele. Ele não tem santidade na vida dele. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Se Deus é santo, você vai ser mais santo. Se ser cheio do Espírito Santo é ser mais justo. Ser cheio do Espírito Santo é ter bondade no coração. Ser cheio do Espírito Santo é ter amor por Deus e pelo próximo. Agora o camarada diz que é cheio do Espírito Santo, né? Pula na igreja, profetiza, grita, aí durante a semana vive em trevas. Ele não é cheio do Espírito Santo nada, tem outro Espírito na vida dele. Então cuidado com a teologia que você ouve. Isso é perigoso. Cuidado com os pregadores que você ouve. Eu já dou uma dica: cuidado com os pregadores arminianos. A doutrina deles é perigosa. Tome muito cuidado. O pregador e o teólogo mais perigoso não é Edir Macedo, Valdomiro Santiago, esses pastores da teologia, né, neopentecostal. Os mais perigosos são aqueles que se parecem com uma teologia boa. Ele fala muitas verdades, mas aí no meio daquelas verdades tem algo que vai destruir a sua vida, vai destruir a sua fé, vai trazer confusão na sua cabeça. Tome cuidado. Se você vê a história, às vezes, a gente gosta, né? Às vezes o Billy Graham tem umas frases boas, né? Tem umas pregações boas, mas você vê o que aconteceu com ele no final da vida. Ele aderiu ao ecumenismo. Está lá, pregando do lado do padre, do lado do espírito, do banco. Eles estão bons, né? Então tome cuidado com aquilo que você ouve, a teologia que você ouve, os livros que você lê, as pregações. Mais uma aplicação: analise a sua vida. Você tem verdadeira comunhão com Deus? Ou você está em trevas? Você tem comunhão com os irmãos? Você tem comunhão com a igreja? Ou você faz parte do evangeliquez? Tiago diz que o cristão, ele produz obras. Jesus diz que o cristão produz frutos. Os crentes são a luz do mundo, portanto, proclame a verdade salvadora e seja um refletor da glória de Deus. Se Deus é luz, também seja luz para o mundo. Seja um refletor da glória de Deus. E 2 versículos para encerrar, João 3:20. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste suas obras, que suas obras são feitas em Deus. E 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por Ele ser esse Deus maravilhoso, esse Deus que é luz, esse Deus que é santo. E esse Deus que é santo, em sua infinita misericórdia, quis relacionar-se com nós, seres humanos, que a Bíblia diz que éramos inimigos dele, não queríamos a ele de modo nenhum, mas pela bondade dele, pela graça dele, ele nos salvou, ele nos regenerou, ele tem nos santificado, e só por conta dele nós podemos andar com ele.
tudo dele. Ele que começou a boa obra, Ele que vai terminar, Ele que vai nos fazer perseverar até o fim, Ele que vai nos guardar. Então agradeça a Ele e procure viver em santidade. Peça para que você seja santificado a cada dia, para que você aprofunde esse relacionamento com esse Deus que é bom, santo, majestoso, poderoso, glorioso, maravilhoso.